No Sincovat Entrevista de hoje, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista Dan Ginsburg conversa com o analista do Sebrae, Rafael de Souza. Confira. Hoje a gente recebe nos nossos estúdios o Rafael de Souza, que é técnico do Sebrae, lotado na cidade de São José dos Campos, que atende aqui a nossa região. Muito obrigado pela presença e vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do Sebrae. Como é que foi o ano passado o trabalho do Sebrae aqui na nossa região, Rafael? No ano passado, o escritório regional do Sebrae aqui em São José dos Campos, a principal novidade que a gente teve no ano de 2013 foi a ampliação de atendimento no território. Nos anos anteriores, a gente não estava conseguindo atender os 18 municípios que o escritório atende, e a partir de 2013, o grande enfoque foi realmente atender os 18 municípios de uma forma presencial e contínua. Tá? Então, para isso, a gente contou com o Sebrae Móvel, que é uma unidade móvel do Sebrae São Paulo, para levar atendimento, orientação para aquele que quer abrir uma empresa ou para aquele que já tem uma empresa. Tá? Além disso, a gente contou também com um outro produto do Sebrae, chamado Sebrae Visita, na qual os consultores de atendimento do Sebrae iam até a empresa para prestar atendimento para o empresário, até mesmo para apresentar qual é o trabalho do Sebrae, aquilo que ele tem disponível para oferecer para o empresário. E além, é claro, em relação a números de atendimento, foram mais de 60 mil atendimentos aqui na nossa região, sendo em grande maioria atendimentos voltados para o nosso público-alvo, que é a micro e pequena empresa, ou aquele que quer abrir uma micro e pequena empresa. Além disso, a gente conta com os nossos postos de atendimento ao empreendedor, no qual a gente tem um em Taubaté, um em Jacareí e outros 4 nas cidades do Litoral Norte, que de certa forma é um braço do Sebrae São Paulo, na nossa regional aqui de São José dos Campos, para o atendimento do nosso público-alvo. Rafael, vamos focar duas coisas interessantes para quem está nos assistindo. A pessoa que quer abrir uma empresa, é um empreendedor, alguém que foi mandado embora, levantou aí o dinheiro do fundo de garantia, ou o pai vai ajudar. O que ele pode fazer, o que ele deve buscar no Sebrae? Certo. O principal nesse caso é realmente o planejamento, que inclusive aqueles que acabam fechando de forma prematura a empresa, geralmente a principal causa é exatamente a ausência de planejamento. Porque, por exemplo, se eu planejo abrir uma empresa, que é um segmento que já existe no mercado, a grande pergunta será: o que eu vou fazer de diferente para me diferenciar da concorrência? O que a concorrência já está oferecendo? Qual que é a carência desses clientes já atendidos nesse segmento que eu posso suprir ou posso oferecer um diferencial competitivo? Isso só alinhado à estratégia da empresa, mas que vale a pena pensar, porque micro e pequena empresa já existem várias dentro do mercado. Agora, o que eu vou fazer de diferente? Mas de forma prática, ele vai num escritório do Sebrae e lá ele é atendido por alguém? A intenção do Sebrae é exatamente dar o subsídio, dar ferramentas para que ele chegue a resposta a essa pergunta. Como é que está o mercado e, diante disso, como é que eu devo oferecer, como é que eu devo planejar a abertura da minha empresa? Em relação a como, por exemplo, ao plano de negócio, que nada mais é do que um documento formal na qual ele vai colocar a ideia de negócio dele para definir quem vai ser meu público-alvo, aonde vai estar localizada a minha empresa, qual é a previsão de fluxo de caixa que eu vou ter para a minha empresa, e aí ele abrir um negócio dele de uma forma realmente mais segura e mais estruturada, para que ele não venha fechar de forma prematura, como, por exemplo, ele se basear no preço de venda com base no mercado, sem levar em conta a estrutura de custo e despesa que ele vai ter na empresa. Então, a função do Sebrae está exatamente nisso, de oferecer a orientação e as ferramentas necessárias para ele construir esse planejamento e abrir a empresa de uma forma segura. E, além disso, mesmo depois dele abrir a empresa, o Sebrae oferece outros atendimentos voltados já exatamente para como ele deve gerir o negócio dele no dia a dia. A micro e pequena empresa, por característica, geralmente
acaba muitas vezes sendo apenas o proprietário da empresa ou tem poucos funcionários. Então é uma atividade de certa forma um pouco solitária. Então, se ele quiser, ele pode contar com o SEBRAE, né, para dar orientação em relação a isso, como também as outras entidades de classe que existem no mercado para apoiar também esses empresários. O pequeno empreendedor, ele é o vendedor, ele é o comprador, ele é o gerente de marketing, gerente financeiro, realmente ele precisa desse apoio, né? E o SEBRAE, muito bem visto aí pelos empresários. Quando a gente fala de SEBRAE, vocês estão realmente fazendo um belo trabalho. Aquela empresa que já existe e está sofrendo algum tipo de problema, que não está conseguindo se alavancar, o SEBRAE também pode ajudá-la. Sim, nos últimos anos, com o desenvolvimento econômico que houve no Brasil, e também pelo fato do brasileiro estar se tornando realmente cada vez mais empreendedor, aumentou a concorrência, aumentou o número de pequenas empresas, principalmente microempreendedor individual. Então, isso faz com que, aumentando a concorrência, eu tenho que me preocupar em realmente me diferenciar do mercado para conseguir fidelizar cliente ou até mesmo conquistar. E caso isso não seja feito de uma forma planejada, para realmente manter o fluxo de caixa dele, ele tanto vai buscar atendimento, daí no caso do SEBRAE, em relação a marketing, para fidelizar e conquistar seus clientes, e em relação a finanças, para reorganizar esse fluxo de caixa dele, que pode não ter ficado da forma esperada, por conta, às vezes, como por exemplo, a perda de cliente, por conta de ter aberto esse mercado, de várias pessoas terem aberto empresa. Teve também a vinda de grandes empresas para o Brasil, de fora, e estão vindo agora as marcas que já estavam na capital, estão expandindo agora os seus negócios para o interior. Tudo isso deixou o mercado extremamente competitivo. Então, o SEBRAE, ele tem atendimentos justamente para auxiliar o micro e pequeno empresário a montar uma estratégia para que ele volte a ter o lucro que ele deseja. Navegar em mar azul, né? O mar vermelho sempre é complicado. Exatamente. Rafael, já não é de agora, mas é interessante a gente comentar e sempre fomentar a questão do MEI, do microempreendedor individual. Sim. Foi uma conquista aí, principalmente do SEBRAE, essa lei, né? As pessoas que faturam até 60 mil se formalizarem. E seria interessante que você comentasse um pouquinho como é que está isso, como é que tem funcionado e, né, a gente, pelo nosso cadastro, a gente sente que muita gente está se formalizando. Sim, a figura do microempreendedor individual, ela entrou mesmo em vigor, a formalização, a partir de julho de 2009. Desde então, o número realmente de microempreendedores individuais tem só crescido. É uma excelente opção, né, para aquele que quer abrir uma empresa, mas tem aquele receio de, será que vou ter sucesso no meu negócio? Abrindo a microempresa, como microempresa, ele acaba tendo uma estrutura de custo e despesa um pouco mais alta. Então, o MEI, né, a figura do microempreendedor individual, se tornou uma solução para quem quer se formalizar e ainda tem esse certo receio do quanto é realmente que ele vai faturar. Sendo que o microempreendedor individual, como ele tem esse limite de faturamento de até 60 mil reais e paga de imposto fixo mensal no máximo R$ 42,20, ou seja, uma estrutura de despesa bem menor do que da micro e pequena empresa, é uma figura jurídica que é viável economicamente para ele abrir uma empresa, ou até mesmo para aquele que estava na informalidade, tem essa característica, né, de faturar até 60 mil, além de outras, como por exemplo, de poder contratar no máximo um funcionário. Tá? Agora, é importante que o microempreendedor individual também fique atento, né, para que ele tenha direito aos benefícios do INSS, ele contribua com esse imposto mensal que é de no máximo R$ 42,20. Lembrando que esse pagamento, ele tem que imprimir essa guia para o portal do empreendedor, não vai chegar um boleto em casa para ele pagar e ter direito a esses benefícios. E agora, nesse momento do ano, para quem se formalizou de 2013 ou antes, tem que fazer a declaração anual de rendimentos de 2013. Sem ele fazer essa declaração, ele não consegue emitir as guias de pagamento de imposto do DAS
de 2014. Então, quem tiver dúvida relativa a isso, pode procurar o nosso escritório regional, né, ou o posto de atendimento do SEBRAE aqui de Taubaté. Muito bem. O nosso tempo é bastante curto, né? O bate-papo realmente foi bom, foi importante. Vocês que estão nos assistindo aí, procurem o SEBRAE se querem se formalizar, procurem o SEBRAE se vocês têm uma empresa e estão com alguma dificuldade, alguma dúvida, o SEBRAE está à disposição. E durante esse ano de 2014 nós vamos ter várias palestras aqui no Sincovat, junto em parceria com o SEBRAE. Rafael, obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade.